Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês Crise da Identidade. Tá tendo um pouco de reflexo aqui, ó. Crise da Identidade, que é do Brad Meltzer, Regis Morales e outros, da Panini Comics, tá? Bom, eu vou ler a quarta capa, né, porque eu acredito que muitos já conhecem, mas quem não é acostumado a ler quadrinhos, de repente, não conhece, tá? Então, eu vou ler o que se trata desse quadrinho, tá? Um assassinato inexplicável abala profundamente a comunidade de super-heróis. Devastados, os defensores da Terra reúnem-se em luto, abraçando seus entes queridos e iniciando a busca incansável pelo culpado. Mas alguns heróis acham que já conhecem a identidade do assassino. Anos atrás, Arqueiro Verde, Gavião Negro, Canário Negro, Electron e Zatanna cruzaram uma linha que não deveria atravessar. Hoje, o seu segredo, há muito enterrado, ameaça destruir tudo pelo que sempre lutaram. Então, essa é a sinopse. A investigação de um assassinato entre os heróis, ok? E aí eles vão em busca da investigação, tá? Não vou ler o quadrinho, é óbvio, mas aí eu vou ler alguns pequenos trechos, tá? Para quem nunca leu o quadrinho, ou de repente não vai ler, ter um contexto ou se situar naquilo que eu vou falar, porque senão a pessoa também vai ficar perdida. Da onde eu tirei isso, tá? Então, eu vou assim, são pequenos trechos que me chamaram a atenção, ao qual eu fiz depois essa reflexão que eu vou apresentar para vocês, tá? E é assim, aqui tá conversando o Homem Borracha e uma, eu não sei o nome, ela tem luz, assim, eu não conheço essa super-herói e não lembro também o nome dela, mas eles estão conversando. Aí ele coloca assim, porque eles estão falando dessa questão da ser identificados pela população, né? Tá, mas você não se preocupa? Quer dizer, eu sei que a sua identidade revelada anos atrás, mas sei lá, mesmo que você possa se esticar e escapar de uma saravada de balas, e a Sue, a esposa dele, uma pessoa comum, tá? E aí ele fala, a Sue é um alvo, pode-se dizer. Todo mundo que veste um traje destes pinta um alvo no peito da sua família. E isso não te assusta? E ele fala, por que acha que ela morou na embaixada da Liga da Justiça todos aqueles anos? Seguindo com mais um trecho. Aqui é um recordatório de um vilão que eles prenderam há muito tempo atrás, e o vilão fala assim, acho que é o Dr. Luz, e ele está falando assim, esta é a fraqueza de vocês, não? Ou seja, os seus entes queridos, tá? Eu finalmente entendi. Ok? Quer dizer, o vilão sabe que uma das fraquezas, a maior, talvez, fraquezas, né, dos super-heróis é os seus entes queridos, né? E aí é uma conversa do Flash com o Superman. Tem um grupinho que se antecipou porque eles achavam que eles sabiam quem era o assassino, e aí eles estão conversando sobre essa antecipação que eles não deveriam ter feito. Aí o Flash fala pro Superman, é que aqui tá meio escurinho, tá? O garoto é um bocado, não, o garoto é um
bocado de coisas, menos dedo duro. Clark não discute. E aí, aqui que é importante que ele fala. Se a Lois, tá, fosse atacada, ele com certeza já queria dar os primeiros golpes, tá? Gostando ou não, quando se trata de vingança, todos nós temos um pouquinho de Bruce. Pessoal, é que tá um pouco escuro aqui, tá? As letras são coloridas. Aqui, o Arqueiro Verde tá conversando e ele fala assim: cara, como o Mago Luz ou qualquer um dos outros, adorariam saber onde nossas mulheres estão, onde nossos filhos dormem. Aí ele fala: as pessoas tiram sarro das justificações secretas e se perguntam como foram guardadas por tanto tempo. Então aqui o Arqueiro Verde também na conversa, né, com alguns outros super-heróis, ele está falando, né, como que os inimigos deles gostariam de saber, né, da identidade deles, automaticamente da família deles. Seria um prato cheio para os vilões, para os inimigos deles, né? E por isso a necessidade da identidade, né, da máscara, né? Eu não sei, mas eu acho que eu pulei um pedaço aqui, que eles estão no velório, eu acho que... Mas tudo bem, não vou voltar lá não. Aqui mais uma vez é o Batman, tá? E ele fala assim: as pessoas acham que é uma obsessão, uma compulsão sobre ele, tá? Como se houvesse um impulso irresistível para o ato. Nunca foi isso. Eu escolhi essa vida. Eu sei o que estou fazendo. Hoje, no entanto, não é o momento. E a qualquer momento, aqui ele fala assim: eu sei o que estou fazendo, e a qualquer momento eu posso parar. Hoje, no entanto, não é o momento, e amanhã também não será. Mais uma conversinha entre eles. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Mais uma vez é o Arqueiro com o Flash. E ele fala assim: acredite no que quiser. Está dizendo que eu estou enganado? Você não percebeu nada? Pense na sua própria vida, Wally. Tudo que você fez para manter o seu segredo a salvo. Você não usa a máscara só para si mesmo? É para a sua mulher, seus pais, até mesmo um dia seus filhos. Tá? Eu tô pegando só trechinhos, tá, pessoal? Só para vocês terem o que eu falar ter um certo sentido, ok? E aqui uma das últimas falas, eu acho que essa não é necessária. Aí depois eu não fui mostrando para vocês, né? Mas depois eu mostro para vocês algumas imagens, tá? Até, né, para vocês verem. Depois eu mostro um pouquinho mais das imagens para vocês. Então, diante dessa história, eu fiz algumas reflexões. E aí, pessoal, sempre aquela questão. Essa é uma visão minha, é a minha janela, tá? De subjetividade. É óbvio, né, que outras pessoas poderão, com certeza, terem outros tipos de reflexão, verem outro sentido na história do quadrinho, ok? Bom, lendo este quadrinho, eu posso me perguntar quem eu sou, além do que está escrito na minha carteira de identidade. Na psicologia junguiana, acreditamos que ficam registradas na memória celular
todas as impressões, sensações, percepções e emoções que acompanham o ser, desde a concepção, a trajetória do espermatozoide do óvulo, e um dia eu ainda vou fazer especificamente, psicologicamente, o que seria essa trajetória do espermatozoide do óvulo, a formação do embrião, do feto, do bebê, o nascimento e além, por toda a vida. Então, tudo isso fica registrado na nossa memória celular, na mente. O que significa que todos os heróis, sejam da DC, da Marvel, os mitológicos, trazem dentro de si essa mesma realidade psíquica. Todos carregam essa trajetória, bem como toda a evolução biopsíquica que o homem passou e continua passando no seu processo de tornar-se humano. Eles também continuam nesse processo, eles são humanos. Quando falamos de super-heróis, raras vezes os olhamos como um ser ou um homem comum, pois a persona, ou seja, as máscaras que eles usam, que representam, é de um super-humano que foge do comum. Mas o processo de construção de identidade humano-herói continua a ser desenvolvida e passa por processos de ajustamento, como todo ser humano comum. Crises de identidade. Não são imunes na bagagem, trazem todas as emoções aflitivas e construtivas do ser. Ou seja, medos, família, raiva, amorosidade, desejo de vingança, justiça, poder, solidariedade, e aí vai. Todo o arcabouço humano. Não existe capa, não existe força, não existe velocidade, sagacidade que elimine todas essas características humanas. O que pode explicar que muitos, antes de se tornarem heróis, ou na trajetória de se tornarem heróis, de alguma forma falharam, erraram. Muitos levam o senso de culpa por atos impensados, onde os atos heróicos servem como um alívio, uma reparação de uma situação onde jamais poderão reverter em alguns casos. O que sugere que, acima de tudo, são humanos. Tornar-se herói é um atributo, não é a essência. A história foca numa realidade ao qual não se pode esquivar: o medo. O medo não por eles, mas pelos seus entes queridos, sejam filhos, pai, mãe, amigos, esposa. O que pode atenuar esse medo é a persona, é a caricatura criada para a não identidade. Praticamente todos usam máscaras, roupas que destonam a sua identidade, tornando um segredo muitas vezes até dos familiares. Nos primórdios, pelo menos nos primeiros filmes do Homem-Aranha, nem a tia sabia que ele era o Homem-Aranha. Essa história fala sobre o medo, essa vigilância, esse desassossego em relação aos seus entes queridos. E o mais assustador na história é que mesmo entre eles, com uma conduta, na sua maioria, de humanidade, de ética, de justiça, existe a constante vigilância entre eles. Ou seja, é um medo de que em algum momento alguém possa se rebelar e colocar todos em riscos. Tem um quadrinho, agora eu não me lembro o nome, que o Batman demonstra isso. Ou seja, ele tem, inclusive dele, de todos os heróis, armas que poderiam neutralizar, por exemplo, o super-homem como Kryptonita, o verde lá com o vermelho. Quer dizer, mesmo entre eles existe esse medo e eles se protegem, entre eles e a humanidade. Ao meu entender, todos correm este risco. Todos podemos, em algum momento, se revoltar e querer agir em prol de si mesmo,
pois é do ser humano em evolução crise de identidade. Seres humanos são falhos e super-heróis são humanos que brigam o tempo todo, não só com o mal que vem de fora, mas com o mal que vem de dentro. Existe a possibilidade que todos que se desenvolveram em alguma potência, seja ela em termos físicos, psíquicos ou os dois, o fizeram consciente ou inconscientemente, querendo ou não querendo, por escolha ou não, para poderem dar conta do mal que os aflige. Na psicologia tem um mecanismo de defesa psíquica chamado sublimação. Em vez de vivenciar a sua sombra, que é medo, raiva, frustração, irracionalidade e por aí vai, transforma essa energia de fundo negativa em algo positivo, construtivo, de forma aceitável e não condenável, porque também existe o mal dentro deles. O deflagrar de uma experiência funciona como um portal, porque todos eles passaram por alguma experiência para se tornarem heróis. Algum nasceu? Acho que não me lembro. Em alguns humanos, essa experiência irrompe essa energia, e por serem vivas, elas não aceitam ficarem na obscuridade, soterradas, onde acabam se revertendo e extrapoladas para as suas ações heróicas. Ou seja, existem situações onde esse mal irrompe, mas dentro deles existe uma escolha de transformarem, porque não vão poder soterrar. Uma vez depois ela consciente, não podem mais soterrar. Eles têm que olhar e eles revertem e transformam em ações heróicas. Cada um de acordo com a sua singularidade, cada um dentro do seu feitio de identidade. O que não deixa de ser muito perigoso. Metaforicamente, andam sobre uma corda esticadíssima entre o bem e o mal. Pois essa emoção original dentro da gente, qualquer desequilíbrio na vida do herói pode romper esse mecanismo de defesa. E a emoção pode irromper na consciência de vigília, no seu estado natural, cru, feroz, deixando de ser um super-herói para se tornar um super-vilão. Que é mais ou menos aí a mecânica do vilão, né? O mal irrompe e ele, consciente ou inconsciente, ele vai para o lado destrutivo e não para o lado construtivo, né? Então, fazendo uma analogia com os humanos comuns, nós, esse medo também existe. Criamos máscaras da mesma forma. O que difere é a personificação da máscara, cada uma com a sua necessidade. A nossa máscara, ela não é visível nesse sentido, ela não é caricatura, mas ela está ali o tempo todo. Ainda não alcançamos um senso de pertença do eu forte o suficiente para nos mostrarmos nus, sem as personas. O eu, ele ainda é muito frágil. O nosso senso de pertença, de consciência, ele é muito frágil, é muito jovem. E está em processo de desenvolvimento. O social, a religião, as mídias ainda são um grande fator de pressão para não nos mostrarmos na nossa singularidade sem proteção. O grande problema é quando nós, seres humanos, acreditamos tanto naquelas máscaras, a gente experiencia, a gente vive tanto aquelas máscaras, que muitas vezes soterramos por debaixo do tapete, ou seja, no inconsciente, a nossa singularidade.
o nosso verdadeiro eu. O que nos torna verdadeiramente seres humanos. E quando olhamos no espelho, só enxergamos a máscara. Não nos enxergamos mais. E isso é um grande problema de identidade. Uma realidade onde surge ou pode surgir um grande vazio, uma grande crise existencial, sentimento de solidão e muitas vezes transtornos mentais e adoecemos. Na ficção, e aí tem essa questão, né, de nós não tirarmos a máscara. E quando Batman diz que não é uma obsessão, não é uma compulsão, mas é uma escolha. Ele tem consciência da máscara que ele usa, mas ele não está preparado para deixá-la. E talvez nunca esteja. Ou seja, talvez ele nunca consiga ser mais só o Bruce Wayne. Ele vai morrer sendo os dois. Ele e a maioria dos super-heróis, né? Na ficção, os super-heróis, acredito, que seja o mesmo processo. Se um dia se olharem no espelho sem a máscara, provavelmente não reconhecerão mais a sua imagem real, nítida, de quando eram antes do desenvolvimento do heroísmo. E talvez eles fiquem com ela até morrerem. Porque existe uma fusão tão grande entre uma persona e a identidade que chega num ponto que não existe mais cisão. É o tudo. Tá? Sendo super-heróis ou humanos comuns, todos temos medo de sermos atacados por nós mesmos e pelo que vem de fora. E aí eu fiz só um parênteses, tá? O surgimento dos vilões pode ser um portal psicológico para os super-heróis experienciarem as suas sombras fora, ou seja, no vilão. Portanto, o vilão, ele pode ser entendido como uma interface sombria do super-herói. Uma realidade psíquica real, pois conseguirmos manejar, entrar em contato com o nosso lado sombrio com tanta magnitude do mal apresentado pelos vilões, realmente temos que ser super-heróis. Senão você se torna um vilão. Portanto, acredito que existe uma correspondência do vilão com o seu super-herói. Cada um tem os seus, ou os seus. Os do Coringa não são do Superman. O do Superman não são do Arqueiro Verde. Cada um tem o seu. Por isso, essa interface, essa correspondência entre eles. São duas forças antagônicas em termos de psiquismo, tá, pessoal? São o super-herói e o vilão, são duas forças antagônicas, o bem e o mal, e ao mesmo tempo complementar, porque os complementam, num processo ininterrupto, onde a existência de um preconiza a existência do outro. Lembre-se, antes dele ser super-herói, ele é um ser humano. O ser humano tem as duas potências, do bem e do mal. Ele não elimina isso. O que ele vai fazer do mal? Se ele se tornou um super-herói, é porque de alguma forma ele conseguiu transformar essa energia do mal, sombria, no bem. Metaforicamente, essa sombra dele é vivenciada pelo vilão. É como se ele se resguardasse, vivenciasse
experienciar-se, mas ao mesmo tempo ele se resguarda. Agora, no caso dos alienígenas, por não serem humanos, e portanto não terem uma construção psíquica humana, pode ser entendido como uma metáfora da nossa face psíquica desconhecida, ou seja, o inconsciente. Representa uma incógnita do psiquismo, porque todo alienígena é uma incógnita, porque tem tanto o alienígena bom como o alienígena mau. Mas no nosso psiquismo também existe essa realidade. Então, por isso que os alienígenas atuam para o bem, que podem representar as nossas potências construtivas que ainda a gente desconhece e serem descobertas e desenvolvidas na consciência. E também, no caso dos vilões, preconizo aquele lado sombrio, desconhecido, que muitas vezes soterramos no inconsciente, não querendo ou não tendo condições psíquicas de serem olhados, mas que, iluminados, podem transformar a nossa vida para o melhor. Então, o alienígena, ele representa sempre o lado desconhecido. Tanto aquele lado ao qual a gente não conhece, né? Aquelas potencialidades positivas que a gente tem, que a gente não conhece, que elas estão ali, que elas podem ser despertadas, como o lado sombrio, aquela parte soterrada, tão bem desconhecida, que desperta e que, se a gente não olhar, elas nos aniquilam. Portanto, os super-heróis, sejam humanos ou alienígenas, sejam do bem ou do mal, podem, se assim desejarmos, mostrarem potenciais a serem desenvolvidos na consciência para nos tornarmos seres humanos verdadeiros. É sempre uma escolha consciente. Quando nós olhamos os super-heróis, sejam eles humanos ou alienígenas, eles sempre têm a coisa boa e a coisa ruim. A coisa boa é fácil de olhar, é gostosa, é prazerosa. A coisa ruim, geralmente a gente evita. Mas ela precisa ser olhada. Ela precisa ser experienciada. Eu diria que o herói só existe porque o vilão existe. Senão ele não existiria. Porque o mal que ele tem é extrapolado no vilão. Por isso ele se é um super-herói. E aí, voltando para nós, né? Seres humanos comuns, saímos da ficção, não tão ficção assim, e nos perguntarmos qual face é mais representativa e atuante no meu dia a dia. O que eu sou de uma forma mais intensa, construtiva ou destrutiva? E como que eu percebo? Aonde que eu percebo? Quais são os meus comportamentos que eu percebo o lado sombrio? E o que eu faço com ele? Porque ele está aí. Ele está o tempo todo aí. E ele pode dar dicas, e com certeza ele dá dicas da existência dele. Nós é que temos que escolher, porque é sempre uma escolha. Para você não ser abduzido, para você não ser colapsado, é sempre uma escolha. Eu escolho olhar para o meu lado sombrio, para aquele lado que eu não acho legal, para aquele lado que eu acho que tem que ser mudado, que tem que ser transformado, que não está bom. Porque senão ele vai acabar puxando o meu tapete. Em algum momento. Ok? E é isso, gente. Muito interessante, tá? Eu poderia estar falando muitas outras coisas, mas
assim, a essência do quadrinho é essa, tá? E é óbvio que cada um que vai ler pode pegar aí, né, uma pauta diferente da que eu desenvolvi, tá? Bacana, diferente, né? Achei diferente por ser um quadrinho de super-herói, tá? Eu acredito que realmente vale a pena, ok? Eu agradeço, parem o like, compartilhem, pessoal. E a gente se vê num próximo olhar.